Nada, mas hoje quase que boa. Então, vamos. A Ingrid vai ler para nós e vamos trazer os comentários da Elide, os comentários da Ingrid, os comentários de todas as pessoas que queiram comentar e depois o meu comentário. Então, Podemos? espera um pouquinho, porque ainda não, o pessoal não entrou ainda, mas eu acho que sim. Eu acho que sim, nós vamos tocando barco. Podemos sim, Ingrid. Deixa eu botar a câmera para você. Pronto, agora. Então, o que significa sem influência do espírito? Seria aqui, né? Sim, seria. Sem a influência proveniente do medo, de teorias, de ideologias ou da fé. Isso significa a total purificação do espírito. Essa purificação do espírito pode ser praticada por nós até um certo grau. Então, as circunstâncias da vida nos trazem a noite obscura, a noite do abandono por Deus, onde mesmo Deus deixa de ter um papel, onde somos totalmente mergulhados na escuridão, seja o que for que aconteça em nossa vida. A noite obscura é a purificação decisiva. Esses são os exercícios da vida que não podemos planejar e querer, para os quais não há prévio treinamento. Os ataques a que o Senhor se vê exposto aqui na Alemanha são algo assim? Às vezes eu os vejo por esse lado. Na noite escura, o provisório desmorona. Eu gostaria de entender mais uma vez. A noite escura nada tem a ver com o abandono por Deus, no sentido da falta de proteção. Aí o Bert esclarece. Pelo contrário, a gente também se sente desprotegido, perde a confiança, não tem a esperança habitual. A gente também se purifica das imagens de Deus, da própria esperança em Deus. Com isso, chegamos a um caminho totalmente diferente, a um outro patamar. Nesse caminho da grande purificação dos sentidos, do espírito e também da vontade, alcançamos finalmente a profunda compreensão. O que descrevo aqui não se reduz naturalmente a uma prática cristã. É um bem comum da humanidade. Em todas as religiões existem pessoas que decidem seguir esse caminho e são conduzidas a ele. No budismo, fala-se muito de esvaziar-se. Com isso, se relaciona ao que o Senhor denomina recolhimento? Como isso se relaciona ao que o Senhor denomina recolhimento? O recolhimento e o vazio estão interligados. O que descrevi é, na verdade, um esvaziar-se. Algo se torna vazio. Mas como se chega a isso? Chega-se ao vazio pelo assentimento a tudo, tal como é. Essa aceitação é um movimento de amor. Nosso primeiro livro chamou-se Anerkennen, was ist. Reconhecer o que é. Agora o Senhor diz, assentir a tudo tal como é. Qual é a diferença? Essa aceitação implica renunciar à diferenciação entre o melhor e o pior. Ela não comporta a lamentação, o ato de deplorar uma culpa, por exemplo. Ela não faz exigências, não tem expectativa, não recrimina. É um assentimento ao mundo, tal qual ele é. Somente assim se conjugam o recolhimento, o vazio e a plenitude. No esvaziamento, desaparece algo que me impede de concordar e, inversamente, pelo assentimento, eu me esvazio. Nessa atitude de total aceitação e de renúncia a todo desejo, a toda vontade própria, exponho-me totalmente à realidade. Então,
A realidade começa a falar por si mesma. Quando quero tirar proveito dela, ela se afasta de mim. Mas quando deixo de colocar-me acima dela, ela se revela algo essencial. O termo grego que designa a verdade significa o que não está oculto. A verdade está, portanto, do lado de fora, é externa, não está em mim ou em minhas conclusões. Ela vem ao meu encontro. Entretanto, mostra-se apenas aos poucos, jamais por inteiro. O que o Senhor descreve já é a atitude fenomenológica. Isso me soa como algo muito filosófico, pouco concreto, sem referência a uma ação. O que se manifesta através dessa via de conhecimento está sempre relacionado a uma ação possível. A compreensão obtida através desse caminho permite agir de uma nova maneira. Sem essa aplicação, a compreensão se esvazia e se fecha de novo. Com referência à constelação familiar, o que isso significa nesse contexto? A constelação familiar é uma compreensão aplicada. Como um método, ela trouxe à luz muitos insights decisivos. Por exemplo, o que tantas vezes me censuram, que dou aos perpetradores um lugar na família em vez de condená-los, resultou de um insight obtido através do trabalho com as constelações. Quando concordo com tudo da forma como é, sem julgamento, minha atitude com respeito aos perpetradores é apenas uma consequência dessa via de conhecimento. O senhor tinha 20 anos, voltava da guerra e trilhou esse caminho. Hoje é difícil imaginar isso. Exercício, contemplação, silêncio. Isso lhe agradou sempre? Pois é algo muito especial. Sim, por certo. Perseverei nesse caminho por toda a minha vida, mesmo quando estudei filosofia e teologia. Na comunidade do mosteiro, eu meditava todas as manhãs e rezava junto com os demais. Somente depois disso, frequentei a universidade. Suas palavras desmentem um pouco a imagem que muita gente faz de uma ordem religiosa. A gente imagina que os religiosos se matam de estudar e rezam para converter as pessoas, que são formadas para proteger e congregar, que são formados para proteger e congregar as ovelhas. Para me exprimir de modo um pouco vulgar. As pessoas têm ideias erradas e imagens estranhas sobre isso. As ordens religiosas seguem uma antiga e sólida tradição espiritual que, entretanto, está hoje desaparecendo em algumas ordens. Muitos esquecem as raízes da espiritualidade cristã, que compartilha o essencial com todas as grandes religiões. Para mim, essa vida foi muito valiosa. Recordo essa época com gratidão. Ingrid, Oi, vamos dar uma paradinha breve aqui, sim. porque vale a pena a gente pensar um pouco sobre esse texto desse início, né? Então, é um convite intimista, né? Para que a gente possa entrar dentro dessa noite escura. O que, é que o Beck está falando como noite escura? O que nós tememos mais na nossa vida? A gente teme perder o controle, né? De não saber o que fazer do amanhã, das coisas que a gente julga estar sobre as nossas responsabilidades. Acho que seria como temer os nossos obstáculos, né? Uhum, E aí me parece que dentro desse contexto ele traz um convite a sermos observadores de tudo isso, uhum, perfeito. mito, e apenas observar, né, nossos comportamentos evitativos, os nossos obstáculos, as nossas ações comprometidas, né, e visualizar com mais clareza o que é importante para mim. Uhum, muito Mas lindo. Sim, completamente. É esse no sentido macro, né? Quando ele coloca exatamente o que nós tememos nessa noite escura. Quando a gente está passando por situações
graves ou não graves, né? E a gente olha para o nosso cotidiano, quando a gente perde um pouco a esperança, o que é isso que desmorona na nossa frente? O que é que de fato nós perdemos quando a gente perde a confiança? Então, perde a confiança e ele diz assim, ó, esse é um caminho da grande purificação do sentido, do espírito e também da vontade. Ó, quando ele coloca isso aqui, que é preciso fazer um recolhimento a esse vazio e olhar a vida tal como ela é, o que que isso é uma convocação para que a gente também possa amadurecer dentro das nuances que a vida nos traz. E essa me parece que é a briga nossa de cada dia. Sim. Quanto mais eu olho para as minhas dificuldades, quanto mais eu reconhecer tal como é, me parece que essa é a concordância. E essa concordância implica renunciar entre o melhor e o pior. Ou seja, como é que eu amadureço para olhar para a vida e digo tal como é? Esses dias eu estive com um paciente que está com a grande crise familiar, que ele não tem como administrar o filho enlouquecido. É como se ele quisesse, uma hora, o desejo é arrancar o filho desse lugar, outra hora é compreender que passos eu vou dar nessa direção. A outra é o que é que o outro vai achar. Quer dizer, tudo isso dentro de um contexto amplo de sofrimento, né? Então, se vai buscar ajuda para compreender o que é que eu posso fazer. Claro que o outro vai ajudar na medida que escuta, na medida que abre espaço para que você seja e traga seus contextos pessoais, particulares, familiares, conjugais, seja o que for. Então, você abre um espaço para quê? Né? É o espaço de consentimento para você trazer as suas próprias elaborações. Teve uma frase que Ingrid leu que eu achei interessante também, que ele fala assim, a verdade ela não, a verdade não é interna, né? Assim, que é isso que você falou, Maria, da gente às vezes buscar essa aprovação na relação com o outro, a gente acaba se perdendo de si mesmo, exatamente porque a gente olha numa direção oposta, né? Uhum. Daquela que vai guiar o nosso caminho. Isso, exato. Porque se você não quiser um movimento claro de assentamento, ou seja, eu me esvazio da minha preocupação, Uhum. como é que eu vou ter espaço para clareza e Sim. para sair e se descolar da boa consciência? Uhum. Porque na boa consciência eu quero fazer aquilo que o outro deseja que eu faça. Sim. Ou seja, aquilo que não vai trazer uma mudança muitas vezes, mas ela vai apaziguar uma questão interna e esse ao mesmo tempo que apazigua, entre aspas, ela não te deixa tranquilo, porque você não encontrou um lugar tranquilo em si para poder escutar essa voz de Deus, né? Que muitas vezes te manda fazer o contrário. Sim, pode dizer, pode falar que se seu filho não é um filho perfeito, você não tem culpa alguma disso, você precisa acolher esse filho, entender o que se passou no antes familiar, para poder você tomar uma atitude proativa em relação aos excluídos, né? Não é disso que a gente está falando desse livro? É tudo aquilo que provoca a exclusão?
Então, se a exclusão provoca dores profundas a nível da alma, se as exclusões deixam as pessoas vulneráveis, às vezes fragilizadas, porque em nome de alguma bandeira maravilhosa você exclui alguém familiar. A exclusão mostra as doenças, os padrões de repetição familiar. Então, a exclusão me parece que tem uma base fortíssima para desorganizações familiares. E quando você está diante disso, que é necessário, como ele de trás, né? Você precisa olhar e se abrir para isso, sem julgo de valor e sem querer modificar no sentido racional, né? Porque a gente tem que sair daqui para ir para o coração. Esse é o caminho mais distante, né? Sair daqui para o coração. Então, para poder ter uma compreensão e para poder esvaziar-se, para então se abrir a esse novo ciclo. Muitas vezes é o que ele traz a meditação, né? Ele traz a meditação como um ponto fundamental, ou seja, esvaziar-se para poder compreender. Maria, Hum, posso falar? sim, O tempo todo que a gente está lendo, eu fico pensando no lugar de fala do Bert Hellinger, Hum, que é um contexto de guerra, uma guerra uhum, que matou muita gente. E quando ele fala aqui dessa questão de Deus, de se sentir desprotegido, né? De abrir mão de Deus, inclusive nesse sentido de se sentir protegido, eu fico pensando assim, o nível de maturidade que a gente é, pode alcançar quando a gente se desprende dessa noção. E aí eu fiquei imaginando o Bert Hellinger nessa situação que ele vivia, em que tinha ali de um lado alemães que eram uhum, crentes em Deus, e do uhum, outro lado, né, os países aliados que estavam lutando contra a Alemanha, que também tinham pessoas ali que eram crentes em Deus. uhum, Então, por muito tempo ao longo da história, a gente normalizou a frase, né, de que quem está com Deus vai vencer. Mas e aí, nessa situação, com nações protestantes lutando entre si? Então, né, quem seria então a favorita de Deus? E aí leva a gente a pensar qual é a compreensão de Deus que a gente tem. uhum, E aí eu fico tentando entender quando ele fala essa coisa da noite escura e de você se depreender dessa compreensão de Deus, quando você chega nessa noite escura, quando você vê as pessoas que você conhece, os amigos que estão lutando ao seu lado, que morrem, e os crentes em Deus dos países aliados que também morrem, que não são salvos, né? Como se vê em filmes. sim. É, a que nível de, de De insight, né? Que é a palavra que compreender, ele usa, o insight que se chega, né? precisamos ter. Um esclarecimento, Ingrid, nisso que vocês colocam, para as pessoas que não estão acompanhando assim com o livro, né? Então, olha aqui essa pergunta, vou retomar essa pergunta aqui. Eu gostaria de entender mais uma vez, a noite escura nada tem a ver com abandono por Deus, no sentido da falta de proteção. Pelo contrário, a gente também se sente desprotegido, perde a confiança, não tem esperança habitual. A gente também se purifica das imagens de Deus, da própria esperança de Deus. É verdade? Sim, É o que Bert está respondendo para a entrevistadora. sim. Com isso, chegamos a um caminho totalmente diferente, a um outro patamar, este caminho de grande purificação dos sentidos, do espírito e também da vontade. Alcançamos finalmente a profunda compreensão. Quando ele traz essa questão, que ele fala assim, o esvaziar-se, ele
está colocando para uma plena entrega. Porque você vai compreender muito isso nesse livro aqui que eu estou começando a ler. Que livro é esse, Maria? É, Pensamento sobre Deus. Ah, E eu dei um livro desse de presente ontem a um amigo psiquiatra. Ele fez 75 anos. Então, eu dei um livro desse de presente. E chega uma idade, uma certa altura da vida, que a gente vai se desprendendo e compreendendo mais uma missão de vida, de amparar e de solidificar o apoio a outras pessoas mais jovens. E se a gente não tiver um lastro bastante forte, a gente não ajuda no nível profundo e ajuda apenas no nível do sintoma. Estamos para além do sintoma, tá? Para além Eu daquilo fiquei que pensando isso. apresenta. Porque até Oi? para você, eu fiquei pensando sobre isso, porque até para a gente conseguir ajudar outras pessoas. A noção de Deus que a gente tem é uma noção que exclui. Sim, Eu cresci em um lar protestante e eu fico sempre refletindo, claro, né, dentro da boa consciência, como essa exclusão vai se perpetuando com pessoas de outras denominações religiosas ou de outras crenças. sim. E justamente o título do livro que a gente está lendo é Um Lugar para os Excluídos. E como a gente, né, propõe um lugar para essas pessoas que às Uhum. vezes a gente, em nome de Deus, exclui. Sim, isso, Ingrid, isso, perfeito. Em nome de Deus, a gente levanta bandeiras duras, severas e excludentes. Hum? Então, vamos dar seguimento. Sim, eu não Hum. fazia nenhuma ideia. Como missionário de Marian Hill, na África. Como foi na África? O Senhor conservou lá esse modo de vida? Isso fazia parte dela. Isso significa que o Senhor viveu assim 25 anos, até que aos 45 deixou a ordem religiosa. Naturalmente, é uma escola de vida difícil de imitar. Também vejo assim. Isso exige uma elevada disciplina. Quando resolveu entrar na ordem de Marian Hill e não na dos jesuítas, porque de lá o mundo distante lhe acenava, o Senhor associou isso ao que se diz dos missionários? Vou proclamar a doutrina de Cristo e converter os negros pagãos? Eu não fazia nenhuma ideia do que realmente me esperava. De qualquer maneira, a prática é diferente do que se pensa. Somente quando cheguei à África do Sul, percebi o que realmente significa ser um missionário. O que realizei lá foi principalmente um trabalho cultural. A Ordem dos Missionários de Marian Hill nasceu de um mosteiro trapista. Um bispo da África do Sul convidou um abade austríaco, Franz Josef Pfanner, a fundar um mosteiro na África do Sul. Esse abade era trapista e Marian Hill é o nome do mosteiro que fundou. Os trapistas apenas oram e trabalham. São uma ordem contemplativa muito estrita. Não desenvolvem trabalho pastoral e cada mosteiro é autárquico. Isso significa que eles fazem tudo por si mesmos. Naquela época, desenvolviam a lavoura e o artesanato. Tinham sua própria usina elétrica, seu próprio abastecimento de água, suas próprias oficinas e sua própria lavoura. E todos tinham que fazer alguma coisa? Os trapistas seguem a regra de São Bento. O lema dos beneditinos é Ora et labora, reza e trabalha. Entre os trapistas, o trabalho tinha uma grande importância, um trabalho pesado, por sinal. Marian Hill cresceu muito rapidamente e tornou-se o maior mosteiro trapista do mundo, com cerca de 300 monges. Eram, em sua maioria, irmãos leigos, sem formação teológica, principalmente artesãos. Poucos eram sacerdotes. Depois de algum tempo, começaram a entrar em contato com os nativos, ensinaram-lhes a agricultura e fundaram escolas. Assim começou o trabalho missionário.
Muitos nativos se batizaram e surgiram comunidades cristãs. Os trapistas não puderam manter na missão suas regras rigorosas. Por isso, esse mosteiro trapista transformou-se numa congregação missionária, e suas regras foram adaptadas a esse trabalho. Somente lá pude perceber o que significa o trabalho missionário. Fundar escolas e ensinar as pessoas, por exemplo, a arte da lavoura, pois os Zulus, na África do Sul, eram inicialmente nômades e criadores de gado, e pouco sabiam de agricultura. O trabalho missionário era, portanto, em primeiro lugar, um trabalho cultural. Em conexão com ele, proclamava-se a mensagem cristã. Assim surgiram por toda parte comunidades cristãs. E para isso precisavam de padres? O Senhor foi para lá por essa razão? Inicialmente, enviaram-me à universidade na África do Sul por mais 3 anos, para me preparar para o magistério em escolas superiores. Em seguida, dirigi uma escola por algum tempo. Depois, fui para uma estação missionária. Uma estação corresponde a uma paróquia entre nós. Essa estação central controlava ao seu redor 10 estações subsidiárias, que eram regularmente visitadas. Cada uma delas possuía uma escola. Então, o Senhor não trabalhou na lavoura, mas como professor e sacerdote. O que foi bonito e satisfatório nesse trabalho? Pude colocar algo em movimento. As pessoas ficavam agradecidas, pois aprendiam e se desenvolviam. A ligação entre os fiéis e os padres era de total confiança, muito bonita. Quando eu voltava à Alemanha de tempos em tempos, notava uma grande diferença, pois aqui havia poucos pontos de contato, além da missa. Isso eu sentia, às vezes, como decepcionante em comparação com as experiências que tivera na missão. O trabalho lá nos preenchia. Lembro-me que nas campos como Pão para o Mundo ou Serviço no Ultramar estiveram na África como ajudantes do desenvolvimento. No final dos anos 70, entrevistei algumas delas para um programa radiofônico. Elas contaram coisas semelhantes. Seus olhos brilhavam quando falavam de sua vida ali. Depois, tinham dificuldade de acostumar-se à vida sóbria das paróquias alemãs. Na África, é muito mais vivo. Éramos 2 em minha primeira estação missionária. Visitávamos regularmente nossas missões externas. No início, íamos a pé, às vezes a cavalo. Mais tarde, ganhei uma motocicleta e ficou mais fácil. O terreno era muito difícil de transitar. Quando eu chegava a alguma estação periférica, os cristãos se reuniam e celebrávamos a missa em comum. Naquele dia era um feriado para eles. As visitas duravam um dia inteiro e no dia seguinte eu partia para a próxima estação. Aos domingos havia a missa na estação principal e depois outra numa das estações periféricas mais próximas. Eu ficava totalmente envolvido. Mais tarde, tornei-me vigário da paróquia da Catedral. Quando comecei ali, visitei todas as famílias, no espaço de 1 ano. Fui visitar cada família e os conheci pessoalmente. Era algo belo e vivo. A paróquia tinha mais de 10.000 cristãos. Que impressão o Senhor teve dos cristãos ali? Eram diferentes dos demais? Era fácil distinguir os cristãos dos pagãos, como se dizia naquele tempo, pois tinham uma fisionomia mais aberta. Muitos não cristãos eram ansiosos e fechados, temiam a feitiçaria. Isso tinha algo de opressivo. Os cristãos eram muito mais livres e autônomos e frequentemente lideravam as discussões. Colaboravam no trabalho e no planejamento, na escola e na igreja. As comunidades tinham muita vida. O Senhor não entrou em conflito com os ritos tribais ou com a aderência das pessoas aos seus clãs originais? Nas regiões onde trabalhei, a maioria dos habitantes já eram cristãos. Não apenas católicos, pois também havia muitos missionários evangélicos. De pagão e primitivo, pouca coisa havia. Muitos já tinham se desenvolvido, pois tinham instrução escolar.
O que o senhor conta parece muito sem problemas. O senhor tem agora quase 80 anos e está reconciliado com sua vida. Às vezes é bom ouvir também das pessoas alguma coisa sobre seus erros e perturbações, pois também podemos aprender com isso. Por isso eu me pergunto, quais eram as perturbações na vida do missionário Bert Hellinger? A África do Sul foi uma experiência tranquila. Eu estava simplesmente dedicado ao trabalho. Mais tarde, supervisionei todas as escolas da diocese e treinei seus professores. Perto do fim de minha permanência na África, fui diretor de uma escola de elite para nativos em Mariannhill. Era uma das principais escolas para nativos na África do Sul. Foi para mim uma experiência especial. Naquele tempo, conheci também a dinâmica de grupo. Ela me ajudou muito e contribuiu imensamente para o meu desenvolvimento. Por que o senhor voltou para a Alemanha se estava tão satisfeito na África? Naquela época, eu me interessei muito pela teologia e acompanhava seus desenvolvimentos mais recentes. Isso se refletia em minhas aulas de religião. Então me acusaram de não estar mais ensinando de acordo com a igreja. Meu bispo deixou-se impressionar por essas críticas. A isso eu respondi dizendo: se não confiam mais em mim, entrego todos os meus cargos. Teologia moderna. O que isso significava, então? Minha especialidade era exegese bíblica. A interpretação moderna colocara muitos pontos sob uma nova luz. Toda a história do Natal, por exemplo, tem pouco valor histórico. O mesmo ocorre com muitas epístolas atribuídas a São Paulo e que não foram escritas por ele. Hoje, isso é de domínio público. Do ponto de vista contemporâneo, essas controvérsias parecem inofensivas e superadas. Contudo, naquela ocasião, devolvi os meus cargos. Apesar disso, nomearam-no reitor do seminário alemão de Mariannhill. Essa foi uma curiosa contradição. Na África do Sul, eu era considerado meio herege, e na Alemanha devia formar candidatos ao sacerdócio. Dessa maneira, voltei à Alemanha. Durante esse tempo, comecei uma formação em psicanálise para explorar novos territórios e também me ocupei com outras formas de psicoterapia. Minha vida continuou a desenvolver-se organicamente. Isso incluiu, posteriormente, minha saída da ordem religiosa. Quem o considerou herege na África do Sul? Poucas pessoas, mas que tinham influência. Os nativos me apreciavam muito, gostavam de mim. Eu tinha posições bem definidas com respeito ao apartheid, e eles percebiam que eu não era um hipócrita. Agia da maneira que considerava correta, não me acomodei nem me insinuei. Como missionário, eu trabalhava num campo estranho. Embora nada soubesse na época a respeito dos campos, já não me sentia no direito de me intrometer em outros campos. Como um branco num campo de negros, como um branco num campo de negros. Como isso pôde acontecer sem envolver uma atitude colonialista ou missionária? Nós nos encontrávamos e nos respeitávamos mutuamente. Jamais quis, sendo um branco, ser e falar como um negro. Essa atitude eles apreciaram muito. Ao mesmo tempo, aprendi muito com eles. Eu tinha total respeito e me impressionei com muita coisa. O que o impressionou? Primeiramente, o respeito que eles mostram por seus pais. Isso me impressionou muito. Também a segurança com que as mães lidam com seus filhos era impressionante. Dificuldades com filhos é algo que não conhecem. Simplesmente sabem do que as crianças precisam. As mães eram sempre dedicadas. Outra coisa que tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Lá, cada um pode perseverar sua reputação. Impressionou-me também como tomavam suas decisões nas assembleias comunitárias. Trocavam ideias entre si com muita vivacidade, pelo tempo que fosse necessário, até que chegassem a uma solução. Dessa forma, essa forma de convivência também me marcou.
O Senhor é um homem que passou 55 anos de sua vida em contemplação, meditação, ensino e terapia. O que foi o mais importante em sua vida? O importante para mim foi sempre o crescimento interno. Minha experiência na África contribuiu grandemente para isso. Como o Senhor investiu seu interesse teológico na África? Sempre me interessei pela forma como se transmite uma mensagem. Nesse particular, pude realizar alguma coisa. Preparei muitos materiais para o ensino da religião e outros recursos para tornar a liturgia mais compreensível. Com a ajuda de padres nativos, compus novos cânticos religiosos na língua Zulu, que são cantados ainda hoje. Estava convencido naquele tempo de que o crescimento interno somente é possível através da fé cristã? Notei rapidamente que outras pessoas também são boas pessoas. Vi que ser bom não depende apenas da fé, mas principalmente da experiência de vida. Existem aspectos em sua vida onde o Senhor diz: aqui me enganei? Esse foi um desvio? A senhora já encontrou alguém que nunca se enganou? Meus erros dizem respeito à mente, não ao meu caminho de vida. Aliás, eu me pergunto: afinal de contas, é possível existir algum caminho errado? Na África, senti que estava no caminho certo e nunca me arrependi dele. Naquele tempo, pensei que ficaria lá por toda a vida. Não tinha a menor ambição de voltar à Alemanha. Isso me foi, por assim dizer, imposto pelas circunstâncias. A despedida foi difícil? As despedidas nunca foram difíceis para mim. Eu logo me orientei para a frente. O senhor conheceu a dinâmica de grupo em 1964 na África do Sul. Esse foi o seu primeiro encontro com o mundo da terapia. Esse momento representou uma guinada em sua vida? Pelo menos foi um aspecto importante em minha evolução. Sacerdotes anglicanos tinham organizado esses cursos. Esses grupos eram frequentados por negros, brancos, índios, mestiços, católicos e protestantes. Todos aprendiam juntos. Eram grupos ecumênicos, sem separação de raças. Algo inédito na época. Por quê? Todas as raças e confissões religiosas compareciam juntas. Na terra do apartheid, foi para mim uma incrível experiência. A ideia de dividir seres humanos segundo raças ou religiões era ali totalmente estranha. Eu era católico. Ainda não conhecia os anglicanos. Não tivera nenhum contato com eles. De repente, chego e vejo como são piedosos, realmente piedosos. Isso me impressionou muito. De repente, percebi que estamos todos no mesmo barco e que as diferenças externas, na cor da pele ou na fé, não têm nenhuma importância. Eu vivia então numa sociedade católica, hermeticamente fechada. Lembro-me perfeitamente de como era isso quando cheguei à África e lá comecei uma segunda formação superior. Eu vinha de uma universidade como a de Würzburg, onde os teólogos, no final dos anos 50, desempenhavam um papel importante e eram grandemente respeitados. Estava acostumado a isso. Na África do Sul, tornei-me, de repente, um indivíduo entre muitos e era tratado sem privilégios. Na época, ainda pensava que só podia ser bom quem tem fé. Então, notei que existem professores que absolutamente não creem e eram excelentes pessoas. Essa foi a primeira guinada quando subitamente percebi em que ideia eu embarquei. Quando conheci a dinâmica de grupo, já estava dirigindo uma grande escola para negros que vinham de toda a África do Sul. Ah, Ingrid, vamos dar uma parada Pessoas ou aqui. ideais? Vamos dar uma paradinha aqui para a gente poder finalizar aqui. Primeiro, gratidão por essa leitura e a sua voz entra, passa por dentro das células.
Muito linda. Alguns pontos aqui que eu achei que dá para a gente poder finalizar. Depois eu queria ouvir o que a Ana tinha a dizer. É assim, a respeito da conexão, né? Quando ele pergunta, né, a entrevistadora pergunta assim, o que mais impressionou o Berto, e ele fala, né, do respeito que os africanos. E aqui o Berto tem uma grande sacada quando ele olha com respeito aos pais. E aí, porque muito da constelação, o Bert traz dessa grande experiência de ser missionário na África. Então, respeito pelos pais e olha o lugar da segurança que as mães lidam com seus filhos. Hoje nós vemos as pessoas desconectadas do que os filhos estão vivendo e pergunta a outras pessoas que não convivem, que não vê a criança brincando, acordando, comendo, dormindo, o que é que ela tem? O que será que passa com ele? Como se, como se não tivesse tempo para intimidade com as crianças. Outra coisa que eu tomei de lá foi o respeito diante do próximo. Então, lá, cada um pode preservar a sua reputação. Ou seja, lá, cada um assume a genialidade da forma de ser. E como existe respeito, se respeita o outro tal como o outro é. E a outra questão que chama atenção é quando ele fala desse caminho, que há que ter fé na sua experiência de vida como caminho. E como se faz o caminho, se não for caminhando. E essa história muito, muito bonita, né? Da experiência que ele teve com os anglicanos. Da integração de todos os povos, das raças, brancos, negros, índios, mestiços, católicos, protestantes, ou seja, cor, ideologia, mas todos juntos, olhando para uma direção única. Então, ele pôde aprender a estar diluído entre as pessoas e o próprio fato dele não se sentir com privilégios, isso ajudou muito a sair do outro lugar, deste lugar muitas vezes idealizado, né? Ah, fiz uma faculdade, então eu sou um doutor. E agora eu quero que todos me tratem assim, se não me tratar assim, os outros são os menores. Ana, você quer falar um pouquinho? É um complemento disso que você está falando, né, Maria? Essa vivência que ele teve lá com os Zulus na África é a base das Uhum. três ordens do amor, né? Sim. Eu Uhum. acho que a partir de lá, por isso que a trajetória dele foi muito linda lá. E hoje, não sei se você viu nas redes sociais, né? Então, teve uma adoção de um caso de uma criança da África que está aqui no Brasil, é filho de um dirigente famoso, né? Por isso que está nas redes. E ele diz para a mãe que ele precisa ir para a África. Ela falou: se você tivesse um superpoder, para onde você iria? E ele é africano. Eu iria para a África. Ele falou: fazia o quê? Me curar. E a hora que eu me curar, eu vou curar a todos. Nossa, Eu vou colocar depois para vocês no grupo uma parte da entrevista que eu sim. tenho. E ele Aham. realmente se referiu, ele é uma criança de 6 anos. Então a gente vê que isso é muito forte lá na cultura dos africanos, né? Eu não sei se ele fica muito próximo, se ele, aonde ele nasceu é perto dos Zulus ou não, mas olha como a lembrança e a memória genética, né, Sim. veio e ele está falando agora depois de muitos anos, né? Então, a hora que eu vi isso hoje de manhã e agora a gente leu isso, eu falei, gente, como o campo O morfológico traz campo. informações. Esse é o Aham. verdadeiro campo, né? Isso. Para que a gente possa, obrigada, Ana. Essa é uma grande compreensão
para que a gente possa ver a atuação do campo. Quando fala assim, porque está no campo, está no campo. Campo é esse campo da informação, esse campo que perpassa o espaço-tempo, é o que está registrado, é o que está registrado, é que a gente faz essa captura de sentidos. E assim, a gente tem poucos elementos, como a gente não só trabalha muito nessa questão muito do cognitivo, nós perdemos essa percepção apurada quando a gente faz Bruno Gagliasso, né? Quando a gente faz essa percepção daquilo que a gente intui. O campo, o Bert fala, eu não sei de que campo é este. Ele passa a compreender o campo a partir desse momento em que ele se dá conta de que algo existe a mais, né? Então, quando essa criança fala isso, né? Como a gente pode perceber o que é que está dentro dele e como isso faz um sentido profundo para ele e para muitos. E a gente entende isso, né? Entende porque está para além do que está escrito. É a compreensão profunda das coisas. Eu, assim, como missionária, eu trabalhava num campo estranho, embora ainda soubesse naquela época, nada soubesse naquela época a respeito dos campos. Campos eletromagnéticos, que ele está falando. Campo morfogenético, ou seja, campo onde está registrado as informações. Eu já não sentia no direito de me intrometer em outros campos. Ou seja, né? Então, quando é um processo de adoção, quando você está trazendo isso, o processo de adoção vai por esse caminho, né? Se você não respeita os pais biológicos, de onde, a origem de onde essa pessoa veio, você causa um grande dano, né? Não é somente eu tomo a criança, olha a expressão às vezes, né? Eu tomo a criança para criar, eu nego a origem dessa criança, eu coloco os meus sobrenomes e tiro o dela, e muitas vezes eu tiro o nome de batismo da criança e coloco o nome que eu acho quase. E o que acontece no nível da alma? Essa criança entra em profundo processo. E mais tarde, muitas vezes, rejeição das pessoas que os criaram. Então, doença familiar, desordem familiar. Eu conheço várias experiências, né? Pessoas que eram bem-sucedidas depois de tudo, crianças que eram saudáveis que aconteceram, enfim, desordem. Ai, gente, é muita coisa, né? Para a gente poder pensar, avaliar e se implicar nas mudanças que a gente precisa ter e a compreensão maior de tudo isso. Amados, Maria, oi. mais uma coisa, fazendo uma conexão dessa fala agora com a primeira parte da leitura, a Uhum, todo momento o exercício e a sabedoria do silêncio, né? sim. Uhum, Achei assim, fazendo uma conexão, porque a hora que você está naquele turbilhão, você precisa se silenciar e deixar se ouvir, né? sim. Então, Uhum. porque é o Pois momento é, que a gente faz um contato profundo com a alma, né? a gente se degladia muito, né? Entra muito no desespero quando perdemos o controle, quando não entendemos as coisas, quando a gente está muito apressado por um resultado. E tudo isso faz com que a gente entre em desconexão, perde a conexão com aquilo que é essencial. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre o essencial, onde o que nos ajuda a fortalecer e o que nos enfraquece. Vamos conversar um pouquinho mais tarde. Gente, um grande beijo.
Ana, você não gostaria de fazer essa live comigo? Então, eu tenho prova hoje e amanhã. Então, se eu conseguir, vai ser 6 horas a prova. Eu não sei se eu consigo acabar até as 8 e voltar Aham, para casa, tá? Mas se sim, eu vou estiver aqui, eu voltar te para mando um oizinho, eu entro uma parte com você, sim. Será um certo. Tá prazer, bom. Ok. tá bom? Gente, grande beijo. Muito obrigada a Beijo, todos. Beijo, Beijo. gratidão. verdade, meninas. Beijos. Até Gratidão. Gente. Gratidão.